Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos a mais uma aula sobre resolução de exercícios de cinética química. Antes de tudo, lembre-se que o termo mais utilizado em nosso país é velocidade de reação. Não é um termo correto, porque velocidade trata-se de uma grandeza dada por espaço por tempo, metro por segundo, quilômetros por hora ou coisa assim. O que não ocorre quando você mede essas variações numa reação química. O nome internacional é taxa, no inglês rate, você vai ver na literatura internacional a letra R de rate, sempre representando taxa, e o termo rapidez, que também começa com R, foi proposto em alguns textos em espanhol, depois adotado no português de Portugal e finalmente no Brasil. Então é muito comum também se falar em rapidez da reação. Não fica errado como velocidade. Pois bem, o primeiro tipo de exercício que você tem que saber resolver é da seguinte forma. Considere a equação elementar em fase gasosa 2NO, o monóxido de nitrogênio, mais 1 mol de oxigênio, dando 2 mols de NO2. Escreva a equação da velocidade dessa reação e determine a rapidez dessa reação, a velocidade ou taxa dessa reação, numa temperatura onde a constante K é 5 vezes 10 ao cubo litro segundo a menos 1 mol a menos 2 e ambas as concentrações iguais a 0,1 mol por litro. Não se assusta com essa unidade litro ao quadrado segundo a menos 1, a gente vai discutir já já. O mais importante, como se escreve a lei da velocidade, a lei da taxa para uma equação de uma reação elementar. Uma reação é elementar, gente, quando ela ocorre em apenas uma etapa. Como é que eu vou saber, tio Milho? Ele vai falar para você. Pois bem, quando a equação é de uma reação elementar, a velocidade é uma constante que multiplica as concentrações em mol por litro dos reagentes elevado aos expoentes, que são os respectivos coeficientes. Então aqui eu tenho R, velocidade, taxa ou rapidez, igual a K, concentração de NO ao quadrado, vezes concentração de O2. E é muito importante que você saiba que esse colchetinho, nesta parte da química, o colchetinho significa concentração em mol por litro. Então, A entre colchetes significa concentração de A em mol por litro, onde A é um reagente qualquer, que também é conhecido por molaridade e representado pela letra M em escrita cursiva. Qualquer letra cursiva é comum se representar também assim. Para responder a B, nós vamos substituir os dados na equação. R igual a K, e quanto vale K? 5 vezes 10 ao cubo, veja, litro ao quadrado, por segundo, por isso que segundo subiu como menos 1, por mol ao quadrado, por isso que mol ao quadrado subiu como mol a menos 2, vezes as concentrações dos reagentes, que a questão diz que são iguais a 0,1 mol por litro, a do NO elevado ao quadrado e a do oxigênio elevado à primeira potência. Observe que em termos de unidade, litro ao quadrado com litro ao quadrado corta, mol ao quadrado com mol ao quadrado corta, e a velocidade está sendo dada aqui em mol por litro segundo. A conta, a parte numérica é muito simples. 0,1 é 10 elevado a menos 1. Ao quadrado é 10 elevado a menos 2, vezes 10 elevado a menos 1, é 10 elevado a menos 3, que vezes 10 ao cubo é 1. Portanto, 1 vezes 5 é 5 mol por litro segundo. Então, é muito importante, quando a reação é elementar, isto significa ela ocorre em apenas uma fase, você aplica a definição
A velocidade é uma constante que multiplica as concentrações em mol por litro, elevadas aos expoentes, que são os respectivos coeficientes. Um tipo de questão de exercício bastante comum ocorre quando se pergunta sobre a relação entre as velocidades inicial e final quando se duplica ou triplica as concentrações de um ou de todos os reagentes. Então, novamente, considere a equação elementar em fase gasosa, 2NO mais O2, dando 2NO2, e determine a razão entre as velocidades final e inicial quando as concentrações de ambos os reagentes é duplicada. Então, nós vamos escrever a equação da velocidade, a lei da velocidade. Velocidade ou taxa é igual a uma constante que multiplica as concentrações dos reagentes elevadas aos expoentes, que são os respectivos coeficientes. Como eu não sei a concentração inicial nem a concentração final, eu vou chamar de uma de x e outra de y. A velocidade final vai ser uma constante que multiplica. Agora, a concentração não é x, é 2x. E não é y, é 2y, porque ambas as concentrações foram duplicadas. Desenvolvendo, 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8, 8kx ao quadrado vezes y. A razão entre as taxas inicial e final serão 8kx ao quadrado y dividido por kx ao quadrado y. Cortando kx ao quadrado e y, nós vamos ter 8. Ou, de outra forma, a velocidade final é 8 vezes maior que a velocidade inicial. Um terceiro tipo de exercício trata-se da determinação experimental da lei da velocidade. Então, por exemplo, considere a equação de uma reação genérica dada pela equação global 2A mais B dando 2C. Realizaram-se 3 experimentos, alterando-se as concentrações dos reagentes e determinando-se as taxas, as velocidades da reação. Então, estão lá 3 experimentos, 1, 2 e 3. As concentrações em mol por litro, colchetinho, mol por litro de A, as concentrações em mol por litro de B e as respectivas taxas ou velocidades. Já sei, tio Milho, a velocidade é uma constante que multiplica as concentrações do A elevado ao quadrado vezes B elevado à primeira, não. Não, porque em nenhum momento se falou que essa equação é a equação de uma reação elementar. Observe que o exercício não fala que ela é elementar, não fala que ela ocorre em uma etapa. Então, nós temos que determinar experimentalmente. Há 2 formas de se obter isso. Uma é feita mesmo na raça, né? Matematicamente, e eu mostrei lá no material em PDF que vocês receberam. Mas é muito chato, não é difícil, mas é chato fazer tudo aquilo. E ninguém faz, muito menos os químicos. Os químicos batem um olho e descobrem a lei da velocidade. Puxa, tio Milho, como é que isso é feito? Ensina pra gente. É muito simples. Procure 2 experimentos onde as concentrações de um deles seja constante. Por exemplo, entre o primeiro e o segundo experimentos, a concentração de B ficou constante. Portanto, ela não vai influenciar na velocidade. Aí veja o que aconteceu com a concentração do outro reagente. De 0,1 para 0,2, ela duplicou. E enquanto se duplicava a concentração de A, o que ocorria com a velocidade? Ela quadruplicou. Aí você se pergunta, a que número eu tenho que elevar 2 para dar 4? E esse número é 2. 2 elevado ao quadrado é 4. Então, eu já sei qual é o coeficiente x. Ele vale 2. Claro,
Se ele vale 2, quando se duplica a concentração de A, se quadruplica a velocidade, porque a concentração está elevada ao quadrado. Para se descobrir qual o valor do coeficiente do reagente B, nós vamos procurar 2 experimentos onde a concentração do A tenha ficado constante. E é entre o primeiro e o terceiro experimento. A concentração continuou 0,1 mol por litro. Se ela não mudou, ela não vai alterar a taxa, a velocidade ou rapidez da reação. E o que aconteceu com a concentração do B? Ela duplicou. Enquanto isso, o que acontecia com a concentração do R? Nada, porcaria nenhuma. Ela continuou 0,2 mol por litro segundo, claro. Isto, ela foi multiplicada por 1. Aí você se pergunta, a que número eu tenho que elevar 2 para dar 1? 0. 2 elevado a 0 é 1. Portanto, o coeficiente y está igualmente determinado, ele vale 0. Mas a concentração de B elevado a 0 é 1. Portanto, esse cara rapa daí, some. A concentração de A elevado ao quadrado vezes a constante é a velocidade. Isto é, a velocidade dessa reação não depende da concentração de B. Os químicos vão imaginar como as reações ocorrem para explicar essas leis, essas taxas, essas equações que surgiam. Então, o tio Milho, vai imaginar um mecanismo para essa reação. Veja bem, para um mecanismo como esse ser validado, nós precisamos de outras informações. Mas a primeira ideia é essa. Eu vou imaginar uma primeira etapa onde 2 mols de ar reagem dando D. D é um composto intermediário que eu estou imaginando aqui. Numa segunda etapa, D reage com B dando 2C. Nesse caso, eu vou imaginar que a primeira etapa é lenta e a segunda é rápida. Ocorre que a velocidade de uma reação só depende da etapa lenta. A etapa rápida não interessa, gente. De que interessa a segunda etapa ser rápida se ela precisa aguardar a primeira produzir D para consumir D? Não adianta ela ser rápida se ela está lá, primeira etapa, vamos lá, solta logo esse D, que eu quero reagir com B para dar 2C. Então é a lenta que vai definir a velocidade da reação. E aí eu tenho um outro tipo de exercício muito mais simples. É quando o exercício dá as diversas etapas, ele diz qual delas é lenta. Você só olha para a etapa lenta e fala, a velocidade é uma constante que multiplica a concentração de A elevado ao quadrado. E vê a alternativa correta e manda ver. Ainda pode sobrar uma dúvida, mas tio Milho, e esta reação, esta equação que você deu lá no começo, onde ela está? Ela corresponde à soma das duas etapas. Veja que na soma você corta D porque ele foi produzido, mas depois consumido, e você vai ter a equação global 2A mais B dando 2C, que é a equação que os químicos realmente observam. Aquilo que foi jogado no começo e aquilo que foi obtido no final. Os produtos intermediários, eles reagem e não são observados. Eles só podem ser imaginados a partir de estudos que se iniciam exatamente com experimentos como esse. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.